Boa tarde, eu sou Denise, mais conhecida como Dedê, faço parte do Encontro Gênesis e estamos aqui mais uma vez para poder transmitir o devocional, os louvores e a exposição da palavra. E a gente está com muita saudade de estar reunido com os irmãos presencialmente, mas sabemos que isso vai passar em breve e esperamos isso em Deus. Nós sentimos muita falta de estar com os irmãos, mas nós cremos que logo isso vai passar e vamos poder estar juntos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor como corpo. Vamos ler o Salmo 66. Salmo 66 diz assim: Clame a Deus, todas as terras. Cantem louvores à glória do seu nome. Deem glória ao seu louvor. Digam isso a Deus. Que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, e a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nós alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exalte os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvale os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes. Tu nos refinastes como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga em nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água. Porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. A ti pagarei os meus votos, e que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocausto de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutam, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim a sua graça. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muitíssimo obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder nos reunir, Senhor, mesmo que virtualmente com os irmãos. Pai, que a sua palavra, Senhor, que foi lida aqui em Salmos, os louvores e a exposição da palavra, Pai, que venha tocar nos corações, Senhor. Que o Senhor venha se revelar cada vez mais para eles, Pai, para todos os teus filhos. E muitíssimo obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E, Pai, nós sabemos que isso aqui é só passageiro, Pai. Que em breve vamos estar reunidos como igreja, todos juntos, como um corpo. E futuramente, Pai, com o Senhor eternamente. Então, muito obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que venhamos, Senhor, a colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus.
mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, amor pobre ele se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei quanto custa os meus pecados amados. Nunca saberei quanto custa os meus pecados amados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem já
Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente a Deus, unido ao trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais essa transmissão do Encontro Gênesis. Estamos numa série expositiva chamada No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Então, eu quero te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia, a destravar o seu smartphone, no livro de Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, capítulo 14, vamos ler dos versos 1 ao 24. Gênesis, capítulo 14, dos versos 1 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Querdolaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Querdolaomer, e os reis que estavam com ele e o derrotaram, os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins de An, e os Emins em Savé Criataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Param, que está junto ao deserto. De volta passaram em El-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdolaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, o homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes
nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que esses fiquem com a parte deles. Vamos orar? Senhor, abre os nossos corações, mentes e ouvidos para ouvirmos a Tua palavra nesta hora. Que possamos estar sensíveis, Deus, à Tua voz. Que o Senhor possa nos consolar, confortar, confrontar e exortar, Deus, naquilo que necessitamos. Cuida de nós, Pai. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Quando nos matriculamos na escola da fé, irmãos, nunca sabemos de verdade o que pode nos acontecer em seguida. Num dia, Abraão pôde ser visto resolvendo uma disputa de terras, noutro se preparando para uma batalha. E por que isso acontece? Dentre outras coisas, irmãos, Deus quer que alcancemos a maturidade em todas as áreas das nossas vidas. Mas não é fácil amadurecer, não é verdade? Não pode haver crescimento sem que haja desafios. Se as circunstâncias nunca mudassem, tudo seria previsível. E quanto mais previsível a vida se torna, menos desafios ela oferece. William Cutler disse: não chores porque o mundo se transforma. Se o mundo insistisse em conservar um estado imutável e sem forma, então motivo terias, em verdade, para chorar. Quando andamos na luz, nós podemos enxergar o que acontece e nossa vida terá variedade. Na escuridão, porém, tudo parece igual. E não é de se admirar que pessoas ainda não salvas e cristãos que abandonaram a fé se sintam tão entediadas e precisem sempre buscar uma forma de fugir desse tédio. A vida de fé nos apresenta desafios que nos fazem nos mover e crescer. E nesse capítulo, Abraão, o homem de fé, desempenha 3 papéis muito especiais: o de observador, o de batalhador e o de adorador. E nessa tarde de domingo, irmãos, vamos investigar, observar esses 3 papéis em que Abraão exercitou a fé em Deus e tomou as decisões certas. Vamos ver então o primeiro papel de Abraão, o papel de observador. Vamos ler novamente Gênesis capítulo 14, agora do verso 1 ao 12. Diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer
Porém, no 13º, eles se rebelaram. No 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Criataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela Quesuá, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e de todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Esse trecho registra a primeira guerra mencionada pela Bíblia, e não teria sido incluída aqui, irmãos, se Abraão não estivesse envolvido. Podemos encontrar muitos relatos históricos nas Escrituras. Mas como disse o Dr. A.T. Pierson, a história humana é a história de Deus. Aquilo que está escrito nos ajuda a entendermos melhor como Deus realizou seu grande plano de salvação no mundo. Na Bíblia, com frequência, os fatos históricos são janelas para as verdades espirituais. As 5 cidades-estados da planície do Jordão haviam se sujeitado a 12 anos de governo sobre os reis de 4 cidades-estados no Oriente e acabaram se revoltando contra elas. Obviamente, isso representou uma declaração de guerra. Assim, os 4 reis invadiram a planície do Jordão para subjugar os 5 reis daquelas cidades naquela região. Do nosso ponto de vista moderno, a invasão foi um pequeno conflito sem muita importância. Porém, para os padrões daquela época, isso foi considerado um conflito internacional de grandes proporções. E é claro que 5 reis deveriam ser capazes de derrotar 4 reis, especialmente porque lutavam no seu próprio território. Mas, porém, contudo, o exército das cidades da planície foi completamente derrotado pelos reis invasores. Ao que parece, os 5 reis nem sequer conheciam suas próprias terras, pois ficaram presos nos poços de betume. Tudo o que seu exército conseguiu fazer foi fugir para os montes. Diz a história que certa vez, ao passar em revista pelas suas tropas, o Duque de Wellington falou: "Não sei que impressão esses homens causaram no inimigo, mas eles me dão medo." Ezequiel capítulo 16, do verso 49 ao 50, vai indicar que o estilo de vida do povo de Sodoma e de Gomorra não os havia preparado para a guerra. Vamos ler? Ezequiel capítulo 16, do verso 49 ao 50, diz assim: "Eis que essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar." Quaisquer que fossem os propósitos dos reis naquele conflito, Deus tinha plano específico para Ló. Ele foi capturado como prisioneiro de guerra. Ló ergueu os olhos para Sodoma, rumou para Sodoma e naquele tempo vivia em Sodoma. É possível que você não perceba isso pela conduta dele, mas Ló era um homem justo. Onde foi que ele errou então? Enquanto estava no Egito com Abraão, Ló provou um pouco do sabor
do mundo e simplesmente gostou. Em lugar algum, nós vemos nas Escrituras o registro de que Ló tivesse construído um altar e buscado ao Senhor, como fez o seu tio Abraão. Abraão era amigo de Deus, mas Ló era amigo do mundo. Com o tempo, Ló acabou se conformando com o mundo. E quando Sodoma perdeu a guerra, Ló foi considerado justo com o mundo. Se você se identifica com o mundo, gente bonita e fofa de Deus, então espere sofrer aquilo que o mundo sofre. A captura de Ló foi a forma usada por Deus para discipliná-lo e lembrá-lo de que não devia estar em Sodoma. Sem dúvida, Abraão orava fielmente por seu sobrinho, para que esse se separasse do mundo e começasse a viver como um verdadeiro estrangeiro e peregrino. Deus disciplina, irmãos, seus filhos, porque Ele os ama e quer o melhor para eles. Se não ouvirmos as repreensões de Deus, então Ele é obrigado a chamar nossa atenção de modo a talvez esse modo ser normalmente doloroso. É fato. Muitas das vezes queremos agir por nossa conta, pelo nosso próprio risco. E não é assim. Precisamos fazer como Abraão, ouvir a voz do Senhor, estar sensível, ser fiel a Ele. O segundo papel de Abraão, o batalhador. Vamos ler dos versos 13 a 16 de Gênesis 14? Gênesis, capítulo 14, dos versos 13 a 16. Diz assim: Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abraão não se envolveu na guerra até ficar sabendo que Ló havia sido capturado. Só então ele tomou uma atitude. Abraão estava separado do mundo, porém não isolado dele. Era independente, porém não indiferente. Na verdade, ele e alguns dos príncipes da região haviam formado uma aliança justamente para esse tipo de emergência. Ele era Abrão, o hebreu, que significa o estrangeiro, a pessoa que não tem uma posição garantida na sociedade. Não era Abraão, o cruel, era peregrino e estrangeiro naquela terra, mas isso não servia de desculpa para sua inércia. Ainda que não devam condescender com incrédulos em questões referentes à vida espiritual e ao ministério, os cristãos podem cooperar com eles no que se refere a cuidar dos outros e promover o bem-estar geral. Quando você vê pessoas em dificuldade, não pede que dê um testemunho antes de ajudá-las. O serviço sacrificial é uma das maneiras de mostrar ao outro o amor de Cristo. Se nós, como cristãos, não carregamos nossas parcelas nos fardos comuns da vida, como podemos ser o sal da terra e a luz do mundo, irmãos? José, por exemplo, serviu no Egito e Deus o usou para preservar sua família e a nação judaica. Neemias serviu ao rei pagão e, no entanto, Deus usou a autoridade e os recursos desse rei para permitir que Neemias reconstruísse Jerusalém. Esther era uma judia que se casou com um rei gentil e Deus a usou para proteger o povo judeu de um extermínio quase certo.
Na Babilônia, Daniel jamais abriu mão de suas convicções, mas ainda assim assistiu a vários reis e foi grandemente usado por Deus. Irmãos, igreja, podemos cooperar com diversas pessoas em inúmeras ocasiões a fim de alcançarmos diversos objetivos. Mas devemos sempre ter a consciência de nossa obrigação de glorificar a Deus. Abraão tratou seu sobrinho com amor, tanto quando deixou que Ló escolhesse primeiro as terras que desejava, quando na ocasião em que arriscou sua própria vida para salvá-lo. Ló não havia usado de bondade para com Abraão, e Abraão tinha todos os motivos do mundo para deixar que o sobrinho sofresse as consequências dolorosas de suas próprias decisões insensatas. No entanto, Ló era seu sobrinho. E o termo usado no original aqui, irmãos, pode ser traduzido como irmão. De modo que Abraão colocou em prática o amor fraternal e venceu o mal com o bem. Aleluia! Apesar de ser um homem pacífico, Abraão estava preparado para a guerra. Ele não lutou por motivos egoístas nem em benefício próprio. Lutou porque amava Ló e desejava ajudá-lo. Ao refletir sobre as características do exército de Abraão, podemos observar o que é preciso ter na esfera espiritual para obter a vitória sobre o mundo. Em termos espirituais, irmãos, isso nos lembra 1 João 5,4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O nosso primeiro nascimento nos fez filhos de Adão e ele foi vencido. Ao nascermos de novo, porém, nos tornamos filhos de Deus e Jesus Cristo é o vencedor. Ele subjugou todos os inimigos e compartilha sua vitória com todos aqueles que confiam nele. 1 João 5,4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É preciso mais do que zelo e coragem para vencer uma guerra. É necessário ter um equipamento eficaz. Os soldados cristãos devem usar toda a armadura de Deus e as armas espirituais que Deus oferece. Vale lembrar que nossas armas são espirituais, não carnais, e são usadas no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus e a oração são nossas armas mais eficazes e devemos empunhá-las pela fé. Aleluia! Não importa quão excelente seja o equipamento, se os soldados não forem treinados, serão facilmente derrotados. Um dos propósitos da igreja local é treinar o povo de Deus para usar a Bíblia com eficácia, orar, reconhecer o inimigo e obedecer às ordens como soldados do exército de Cristo. Quanto melhor você conhece a Bíblia, irmão, mais bem equipado você está para a batalha. O capitão de sua salvação deseja treiná-lo para aperfeiçoar você, que no grego esse termo significa equipar um exército. Se fracassamos na batalha, a culpa não é do equipamento, nem da estratégia do nosso capitão. O problema está nos soldados. O problema estava em nós. Abraão e seus aliados viajaram quase 200 quilômetros para realizar um ataque surpresa aos 4 reis e tiveram vitória absoluta. Ao que parece, Abraão seguiu as instruções do Senhor, fazendo daquela investida uma vitória de fé. A aplicação espiritual aqui é clara. Se o povo de Deus espera derrotar seus inimigos, deve confiar no Senhor e obedecer às suas ordens. Gente bonita e fofa de Deus. Foi assim que Josué conquistou a terra prometida e que Davi derrotou os inimigos de Israel. E é assim que a igreja deve lutar nos dias de hoje. Glória a Deus! Não eram 3 exércitos com 3 líderes, era um único exército. E Abraão estava no comando.
Que vitórias conquistaríamos se o povo de Deus de nossos dias estivessem unidos em amor, não é verdade? Mas hoje muitas coisas têm separado o povo de Deus. Muitas coisas. Ideologias, achismos, opiniões. Não buscamos estar alinhados, unânimes, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Cantamos um hino que diz: como um poderoso exército avança a igreja do Senhor. Mas na realidade a igreja é muito diferente de um exército, especialmente no que se refere à disciplina de marchar todos juntos. O problema da igreja é que não há um número suficiente de soldados rasos. Irmãos, eles tinham um único e firme propósito. O objetivo não era a vingança nem o lucro pessoal, mas sim a vitória sobre o inimigo para que os prisioneiros pudessem ser soltos. Um soldado hesitante em seus propósitos está destinado à derrota. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando nos lembramos de Acã e Sansão e de Saul, vemos como isso é verdade. Abraão e seus aliados eram tão fortes que perseguiram o inimigo por mais de 150 quilômetros. Libertaram todos os prisioneiros e recuperaram todos os espólios. Será que Abraão e seu sobrinho materialista tiveram uma longa conversa no caminho de volta? Será que Ló cumpriu a promessa que fez quando estava preso? Será que fez promessas a Abraão? Infelizmente, não temos como responder essas perguntas. Mas uma coisa é certa: nem a disciplina do Senhor, nem sua bondade ao salvar Ló adiantaram. A bondade de Deus deveria ter conduzido Ló ao arrependimento. Mas em vez de se arrepender, Ló voltou para Sodoma. Ele poderia ter se juntado novamente a Abraão, mas Ló escolheu voltar ao pecado. Abraão foi o pai dos fiéis e o seu sobrinho Ló foi o pai de todos os que são salvos por um triz. Algumas pessoas serão salvas, todavia, como que através de fogo. Mas é muito melhor ter amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor. Terceiro e último papel de Abraão, o papel de adorador. Vamos ler Gênesis 14, dos versos 17 ao 24. Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao 24. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Querdolaomé e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ané, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que esses fiquem com a parte deles. Às vezes, irmãos, enfrentamos os maiores perigos após vencermos uma batalha. E foi depois de haver tomado Jericó que a autoconfiança dos israelitas levou-os à derrota em Ai. Foi depois de seu sucesso no Monte Carmelo que Elias entrou em pânico e fugiu amedrontado.
Não é de se admirar que o devoto pastor escocês Andrew Bonar disse: estejamos tão alertas depois da vitória quanto estávamos antes da batalha. Quando Abraão voltou da batalha, 2 reis foram ao seu encontro: Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Bera ofereceu a Abraão todos os espólios em troca da libertação das pessoas. Já Melquisedeque deu-lhe pão e vinho. Abraão rejeitou a oferta de Bera, mas aceitou o pão e o vinho de Melquisedeque e lhe deu o dízimo dos espólios. Tudo isso é simbólico e apresenta algumas importantes verdades espirituais que devemos entender e aplicá-las, irmãos. Abraão teve de escolher entre 2 reis que representavam 2 estilos de vidas opostos. Sodoma era uma cidade perversa e Bera representava o domínio desse sistema tão atraente à carne. O nome Bera quer dizer dádiva, sugerindo que o mundo tenta comprar sua fidelidade. Contudo, Sodoma significa queimando. Portanto, tenha cuidado ao escolher. Se você se inclinar para Bera, tudo o que há de mais importante na sua vida, um dia arderá em chamas. Foi o que aconteceu com Ló. Melquisedeque significa rei da justiça. E Salém quer dizer paz. Tanto Hebreus capítulo 7 quanto Salmo 110 associam Melquisedeque a Jesus Cristo, rei da paz e rei da justiça. Olha que incrível! Assim como foi Melquisedeque no tempo de Abraão, Cristo é o nosso rei e sacerdote no céu, permitindo que gozemos justiça e paz ao lhe servir. Sem dúvida nenhuma, gente bonita e fofa de Deus, podemos ver no pão e no vinho a lembrança da morte do Senhor por nós na cruz. Assim, quando Abraão rejeitou Bera e aceitou Melquisedeque, estava fazendo uma declaração de fé: levem o mundo, eu fico com Jesus. Ló devia ter tomado essa mesma decisão, mas ele escolheu voltar para sua vida de condescendência com as coisas terrenas. Porque teria sido errado Abraão aceitar os espólios. Afinal, ele não arriscou sua vida e a de seus soldados para derrotar os reis invasores e salvar os prisioneiros. Em termos legais, irmãos, Abraão tinha todo o direito de se apropriar dos espólios. Mas em termos morais, essas riquezas estavam fora de seus limites. Muitas coisas no mundo estão dentro da lei para os tribunais de justiça, mas são moralmente erradas para o povo de Deus. Além disso, antes de tomar para si os espólios, Abraão precisava concordar em entregar o povo de Sodoma ao seu rei, que disse: dá-me as pessoas. Assim, como Deus quer usar o corpo humano para sua glória, o inimigo deseja usar o corpo humano para propósitos perversos. De fato, o inimigo disse para José e para Daniel: dá-me o seu corpo. Mas os dois disseram não. Quando, porém, o inimigo pediu a mesma coisa a Sansão, a Davi e a Judas, eles disseram sim. Disseram sim. E que preço pagaram por isso? Um preço muito alto. Abraão não aceitou a oferta do rei Bera. É bem provável que, em vez disso, tenha dado todos aqueles que libertou a oportunidade de se juntarem a ele e de confiarem no verdadeiro Deus vivo. Abraão era chefe de tribo poderoso e seus vizinhos sabiam de sua tenda e de seu altar. No entanto, não há qualquer indicação de que algum deles, inclusive a família de Ló, tenha aceito o convite de Abraão. Com exceção de Ló e de suas 2 filhas, todos pereceram na destruição de Sodoma. Melquisedeque tinha algo melhor a oferecer para Abraão: a bênção do Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Abraão vivia pelas bênçãos do Senhor e não pelos subornos do mundo.
Ele não queria que alguém pensasse que o mundo o havia tornado um homem rico. Até uma coisa pequena como um cadastro poderia afetar sua caminhada com Deus. Muitos servos do Senhor enfraqueceram seu testemunho por ter aceito aplausos e presentes de pessoas do mundo. Não se pode ser um servo de Deus e uma celebridade do mundo ao mesmo tempo. Não se pode servir a dois senhores. Melquisedeque se encontrou com Abraão depois da batalha, a fim de fortalecê-lo para a vitória. O Senhor conhece as tentações que enfrentamos depois que derrotamos o inimigo. Abraão havia se encontrado com o Senhor antes da batalha e prometido que não tomaria para si nenhuma parte dos espólios da vitória. Ele manteve firme seu propósito ao liderar seu exército e Deus lhe deu a vitória. Abraão não impôs sua convicção aos seus aliados, Ané, Escol e Manre. Deixou a critério deles resolver se desejavam tomar para si a parte que lhes cabia nos espólios. Também não esperou que dessem o dízimo a Melquisedeque. Abraão era um peregrino e estrangeiro, enquanto os aliados eram homens do mundo, cuja conduta era governada por um conjunto diferente de valores. Os outros podem, você não deve. Encontramos em Gênesis, no verso 14, a primeira menção que a Bíblia faz ao dízimo. Dar o dízimo significa dedicar a Deus 10%, seja de dinheiro, de colheitas ou animais. A palavra hebraica diz 10, significa 10. Quando damos o dízimo, reconhecemos que tudo pertence a Deus e que somos dispenseiros agradecidos de sua riqueza. Os judeus pagavam um dízimo anual ao Senhor, bem como um dízimo a cada 3 anos, que era dedicado especialmente aos pobres. Também podiam dar o dízimo dos 90% restante como oferta comemorativa a ser desfrutada em Jerusalém. A prática de dar dízimo é anterior à lei de Moisés. Vemos não apenas Abraão dando o dízimo, mas também Jacó. Por esse motivo, muitos cristãos de hoje acreditam que o povo de Deus deve começar a ofertar ao Senhor entregando o dízimo. É tão difícil hoje falarmos sobre dinheiro nas igrejas, porque você pode falar de tudo. Você pode falar que você vai possuir, que Deus vai te dar, que você vai tomar posse. Mas quando você precisa entregar, você entrega muitas das vezes com o coração fechado. Você não consegue ser generoso. Você não consegue dar de coração. E quando dá, espera algo em troca. Olha, Senhor, eu estou te dando. Não esquece de mim, hein? Ah, nércios. Se o judeu do Antigo Testamento, que vivia sob a lei, podia dar seu dízimo, nós, cristãos do Novo Testamento, vivendo sob a graça, deveríamos dar muito mais. Em 2 Coríntios capítulo 8, encontramos delineado o plano para contribuição com dízimos e ofertas. Se você dá o dízimo pensando nos lucros, vai sair no prejuízo. Não pense dando no lucro que você vai ter. Você vai ter prejuízo. Seu egoísta. Como é difícil falar de dinheiro na igreja. E a gente esquece que Jesus falou muito sobre dinheiro. Que dificuldade. Nós esperamos ver o pastor passando fome. E achamos que ele não faz nada, é um vagabundo. Mas esquece que o pastor, ele estuda, ele se dedica, ele se prepara para vir e cuidar das ovelhas. Que ele é um psicólogo, que ele é um amigo. Mas não, as pessoas veem o pastor como um empregado. Não veja assim não, irmãos. Orem pelos seus pastores. Cuidem deles. Não só dos seus pastores. Cuide dos anciãos da igreja. Não só dos anciãos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Igreja,
Cuidemos uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. No que eu posso te servir? Eu ensino isso à paróquia a qual eu estou pastor. Irmão, sempre pergunte no que eu posso te servir. O que eu posso servir a você? Abraão, porém, nos dá um excelente exemplo de contribuição. Levou seus presentes a Jesus Cristo por meio da pessoa de Melquisedeque. Não damos nossos dízimos e ofertas para a igreja, para o pastor ou para os tesoureiros. Se nossa contribuição é um gesto sincero de adoração, nós a entregamos ao Senhor e por esse motivo desejamos dar o que temos de melhor. Cada adorador deve levar suas ofertas ao Senhor e entregá-las com um coração agradecido. Todo aquele que faz parte do povo de Deus é sacerdote e pode levar seus sacrifícios a ele. Abraão deu prontamente. Ele tinha os princípios de dispenseiro firmemente guardados em seu coração, de modo que não havia motivo para adiar a oferta. Ele também deu proporcionalmente, um procedimento incentivado pelo apóstolo Paulo. O dízimo é um bom começo, mas à medida que Deus abençoa, irmãos, devemos aumentar essa porcentagem se desejamos colocar em prática aquilo que é descrito em 2 Coríntios 8. Abraão deu porque amava o Senhor e desejava reconhecer sua grandeza e bondade. Que contraste entre o Deus Altíssimo e os ídolos pagãos. O Deus de Abraão é possuidor, criador dos céus e da terra. Ele merece toda a adoração e louvor de seu povo. Antes da batalha, Abraão levantou as mãos pela fé no voto solene a Deus de que não tomaria para si coisa alguma dos espólios. Seu coração e a sua mente estavam firmes em seu propósito. Durante a batalha, Abraão empunhou a espada pela fé e confiou que Deus lhe daria a vitória. Depois da batalha, pela fé, Abraão fechou as mãos ao rei de Sodoma e abriu-as para o rei de Salém, ao receber pão e vinho e dar o dízimo. Não se esqueçam de 1 João 5,4. É essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que privilégio mais uma vez, nessa tarde, início de noite, compartilharmos desta mensagem, dessa exposição bíblica ao coração da igreja. Que possamos colocar em prática, que possamos ser dispenseiros, verdadeiros adoradores, homens de uma única conduta, uma única palavra. Voltemo-nos ao Senhor, que possamos nos arrepender. Amém? Que possamos a cada momento servir uns aos outros. No que eu posso servir a igreja? No que eu posso servir a vocês? Próxima terça-feira, às 19h30, estaremos reunidos na nossa live de oração. Você é o nosso convidado a estar participando. Quinta-feira será o encerramento da série online, afinal de contas, quem é Jesus? Você está convidado a participar. E no domingo, às 17h, a live expositiva da série No Princípio, uma exposição no livro de Gênesis. Você é o nosso convidado a estar participando conosco dessa que tem sido uma série maravilhosa e que o Pai muito tem ministrado aos nossos corações. Amém? Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, ainda que de forma online, para ouvir e receber de Ti, Deus, através da Tua palavra que foi ministrada nesta hora. Que essa palavra possa estar ministrando e falando a cada coração, Deus.
Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos a nossa miserabilidade e te pedimos, Pai, cuida de nós. Se com o início dessa semana, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que possamos estar sendo sal na terra e luz do mundo aonde estivermos, que possamos servir ao corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, Pai. Fala conosco. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Um forte abraço. Paz e bem a todos.